Boa tarde a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira, essa é a disciplina de Engenharia para Aquicultura do curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, na aula passada nós falamos um pouquinho, iniciamos as nossas atividades falando sobre o dimensionamento de estruturas de cultivo, tá? Nesse primeiro momento falamos de dimensionamento de viveiros escavados, ok? Para falar de viveiros escavados, nós começamos a nossa discussão falando sobre a água, a qualidade da água e a quantidade da água, tá? Em relação à disponibilidade, nós falamos das águas subterrâneas, falamos também das águas superficiais e falamos da qualidade de cada uma delas. Se você perdeu esta aula, dê uma olhadinha lá no meu canal do YouTube que tem essa aula da semana passada e fala sobre alguns conceitos aplicados à água, da disponibilidade e da qualidade em relação a principalmente essas duas fontes de água que nós temos, as águas subterrâneas e as águas superficiais. Bem, no finalzinho da nossa aula, nós falamos também sobre a quantidade de água necessária para o cultivo, ok? Necessária para o cultivo. Quando nós falamos em qualidade de água, nós temos que levar em consideração, além da água necessária ao abastecimento inicial, ou após alguma despesca, ou que seja seco, né, esses tanques, sejam esvaziados esses tanques. Então, após esse primeiro abastecimento, nós falamos um pouquinho sobre as perdas. Tá? Essas perdas elas podem ser relacionadas diariamente, ou semanalmente, ou quem sabe mensalmente. Essas perdas elas envolvem principalmente a evaporação, tá? A perda de coluna d'água decorrente da evaporação e a infiltração no solo também. Eu mencionei na aula passada para vocês também que essas duas características elas não são fixas para uma atividade. Então nós não temos uma receitinha de bolo própria para cada local, ok? Qual é a importância? Conhecer. Então a importância do entendimento sobre essas situações é você conhecer quais são essas perdas por evaporação e para infiltração, para que assim você possa dimensionar, tá? Dimensionar qual é a melhor, de que forma você vai repor essas perdas por evaporação e por infiltração. Além disso, nós temos as trocas diárias de água, tá? Aqui eu falo em trocas diárias, mas essas trocas também podem ser semanais, mensais, tá? Então aqui vai influenciar bastante essas trocas diárias, elas vão na verdade, elas vão influenciar e vão ser influenciadas também. Essas trocas diárias de água, elas vão influenciar, por exemplo, no tipo de cultivo que você vai ter. Se vai ser intensivo, extensivo, se você vai trabalhar com grande volume, tá? Com grande quantidade de peixes, tá? Alta densidade, desculpa falando, tá? Também vai influenciar se você vai ter um cultivo mais rápido, se você vai ter um cultivo um pouco mais lento, tá? Além disso, elas também vão influenciar nas características da espécie em que você vai cultivar. Então, essa troca diária ela vai ser fundamental dependendo da espécie que você vai trabalhar. Espécies mais rústicas necessitam uma menor troca de água. Lembrando aqui que essas trocas de água elas não são somente para a oxigenação dos tanques. A oxigenação dos viveiros, desculpa, a oxigenação dos viveiros, ela pode ser de forma mecânica, né, realizada de forma mecânica, mas aqui nós temos outras situações que envolvem amônia, nitrito, né, a matéria orgânica, alguns gases que têm que ser trocados também, tá ok? Então, dependendo da quantidade de trocas diárias que você vai realizar, também vai influenciar o tipo de cultivo. Mas nós temos que pensar que também existe aquela possibilidade, né? O que eu posso fazer? Né? Eu consigo trocar quantas vezes por semana a minha água. Então aí é uma situação que você vai ter que pensar quando for dimensionar uma atividade de cultivo, tá ok? Por isso a gente iniciou a nossa aula a nossa disciplina falando sobre água, sobre a quantidade, a qualidade, tá? A qualidade da água, em muitos casos, ela pode ser melhorada. A gente consegue alterar algumas características dessa qualidade de água, tá ok? Mas a quantidade de água já é um pouco mais complicado, porque aí a gente envolve uma série de fatores, entre eles principalmente o custo, né, para a gente continuar ou para otimizar os nossos processos produtivos, tá ok? Bom, já que nós estamos falando de água, vamos continuar nessa área e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a captação de água, tá? O que eu acabei de mencionar aí para vocês. Como eu vou obter essa água para o cultivo?
tá ok? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre quais eram as fontes de água que nós tínhamos. Hoje nós vamos iniciar a nossa conversa sobre a captação de água, tá? Nós podemos falar em dois tipos principais aí de captação de água. O primeiro deles seria por gravidade, então aproveitar o terreno a nosso favor, tá? Então fazer um aproveitamento do terreno, né? Tá? Então, aproveitar o terreno ao nosso favor, verificar as condições que nós temos dentro do terreno, tá? E condições de captação de água, tá? Então, é uma das principais utilizações que nós temos hoje em dia, tá? E a outra seriam as adutoras, tá? As adutoras, elas são, por exemplo, canais que vão levar água de um ponto até outro, tá ok? E aí essas adutoras, elas podem ser realizadas através de bombeamento ou através de transposição, tá? Então existem uma série de fatores aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí nessa aula, tá ok? Então essa captação de água, ela é fundamental, o entendimento dessa captação de água para o dimensionamento da nossa atividade. Dimensionar como nós vamos produzir, quanto nós vamos produzir, né? E a que custo nós iremos produzir, ok? Então, a captação de água é muito interessante a gente prestar atenção no nosso terreno. Então, é fundamental que a gente realize sempre, quando for trabalhar com o dimensionamento de projetos, é fundamental que a gente faça aí um estudo, né? Um estudo anterior, tá? Um estudo anterior à fase de projeto, tá? Entender qual é a nossa necessidade, entender qual é a nossa possibilidade também dentro da atividade, ok? Então vamos lá. Dentro da captação de água, nós temos algumas situações que são bastante interessantes, tá? Então, a primeira situação que a gente tem é quando a gente fala em derivação direta. O que consiste a derivação direta? Nós temos um terreno aqui, tá? Um exemplo para vocês. Então, eu tenho um determinado curso da água aqui, tá? O meu desenho aqui, ele tá fora completamente das normas ambientais vigentes, tá? Então, por favor, não levem em consideração. É mais um exemplo só, tá ok? Aqui a gente não tem mata nenhuma, né? Mata ciliar no entorno do nosso curso de água, tá? Os nossos tanques estão muito próximos do curso de água, mas é só para exemplificar para vocês essa situação. Então nós temos aqui um curso de água e ele está em declive, tá? Então nós temos aqui uma cota maior, né? Uma cota mais elevada e aqui nós temos uma cota menor, tá? Então esse córrego, esse curso de água está descendo aqui. No que consiste a nossa derivação direta? Ela consiste em você fazer uma tomada, já que aqui está mais alto do que a parte de baixo, né? Então a tendência é descer da água. Então você faz uma captação de água em algum momento aqui desse riacho, desse córrego, desse curso de água. Você faz uma captação, abastece os seus viveiros e depois desse abastecimento você devolve para um outro momento no curso de água aqui, certo? Então você faz uma captação de água e depois você devolve aqui, quando se está mais abaixo, aqui você devolve para uma outra parte desse mesmo curso de água. Isso é o que a gente chama de derivação direta, tá? Quais são as implicações da derivação direta? É muito difícil você encontrar hoje um terreno que tenha as condições exatas, né, adequadíssimas, né, muito boas para que você consiga realizar esse tipo de atividade. Aqui existe um outro erro que também acontece nas pisciculturas, é que a gente tem, até eu deixei aqui em duas cores, estão vendo? Aqui eu coloquei o riacho com uma cor mais azul, né? Que nos passa mais uma condição de qualidade de água, e o nosso viveiro que não passa uma condição de poluição, mas sim uma condição de utilização, né? Então aqui essa água está verde, né? Então ela tem microalgas, a gente tem adubação, tem matéria orgânica, né, resíduos metabólicos todos aqui dentro, tá? Então, o que é interessante, a gente tem que utilizar sistemas aqui, nós vamos ver mais para frente nessa disciplina, né? Sistemas de filtragem, e também a gente tem a questão da depuração, para tratar essa água antes dela retornar para dentro do ambiente, tá? Então, esse é um sistema de derivação direta, é um sistema que ele tem um custo muito baixo, né? Mas é muito difícil de se encontrar terrenos com essas condições extremamente favoráveis ou extremamente ótimas para que a gente consiga realizar dessa forma aí, tá? Também existe a possibilidade de fazer a retirada de água para você ter o controle maior, porque, como a gente mencionou na aula passada, a gente tem a possibilidade, quando a gente retira a água de um rio, nós temos a questão da influência externa, né? Então a gente não controla esse ambiente completamente. Então pode acontecer de você ter uma chuva, você ter aqui, ainda mais nessa situação que nós teríamos aí
sem mata ciliar, né? Então você tem uma grande quantidade de minerais, né, e de componentes aí que vão para dentro desse riacho, e isso pode afetar as características da água, tá? Então aumentar a turbidez, ou mesmo se tivéssemos problemas com agricultura, problemas não, né? Agricultura aqui no entorno e também tivesse o uso de agrotóxicos, então a gente teria uma problemática muito grande aqui também. Então a maioria das pessoas, quando trabalham com essa situação, acabam por fazer um tanque maior, né? Como se fosse um reservatório maior, para deixar essa água aqui, e a partir dele assim são abastecidos os demais viveiros de cultivo, tá? Então, como eu falei, ela tem um custo muito baixo, mas é muito difícil de se encontrar na natureza, assim, ou em ambientes, hoje em dia ainda, situações que sejam tão boas quanto essa exemplificada aqui no desenho. Outra situação que nós temos, que também é bastante empregada, é quando nós falamos em derivação por dique, tá, galera? A derivação por dique, ela é como se a gente estabelecesse aí represasse um curso de água, e a partir dele nós realizássemos o abastecimento da nossa propriedade, tá? Então aqui nós temos aqui, por exemplo, o curso de água, né? Então ele está descendo aqui esse curso de água. Ele está vindo aqui, eu fiz um desenho, tentei fazer um desenho próximo ao 3D aí para vocês conseguirem visualizar o que eu vou explicar aqui agora. Então esse curso de água está descendo, aqui nós temos, né, a parte de baixo, né, que é o leito do rio, né? Então ele está descendo aqui, e nós temos aqui um desnível entre esse corpo de água, né, e a nossa produção aqui em cima, tá? Então nós temos esse desnível. E o que a gente consegue fazer nesses casos aqui? O que algumas pessoas fazem nesse caso aqui? Nós construímos um barramento aqui, tá ok? Nós fazemos aqui um barramento, então nós interceptamos esse curso de água, certo? Nós fechamos esse curso de água aqui, então ele é fechado, né, esse curso de água, fechamos totalmente aqui, fazemos aqui um barramento, né? Aqui eu usei uma situação assim de uma barreira de concreto, né? Mas existem N formas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E como consequência disso, quando eu fecho esse reservatório, né? Quando eu fecho essa água aqui, o que ele tende a fazer? Ela tende a subir, tá? Então essa água vai se elevar ao patamar e vai chegar próximo ao que a gente quer aqui em cima, tá? E aí a gente tem aqui, na verdade, aqui em cima, né? Vamos criar aqui a nossa barragem um pouco maior aqui, um pouco mais alto. Então nós criamos aqui um barramento maior, mais alto. Então nós proibimos aqui todo esse fluxo de água, né? Fechamos esse fluxo de água aqui. E aí o que acontece? Com a elevação dessa água, né? Esse fluxo de água, ele vai tender a bater aqui e vai subir. E aí a gente consegue canalizar, né? Através, utilizando gravidade, né? Então a gente consegue canalizar uma quantidade dessa água aqui para ir para os nossos viveiros, tá? Também existe a possibilidade do emprego de bombas, né? Se você não conseguir chegar no nível que você deseja, ou se mesmo assim o seu terreno não permitir, você pode fazer a utilização de bombas, né? Também para fazer a captação dessa água aqui, tá ok? Então isso daqui é muito utilizado, talvez não para grandes barramentos, né? Não para fazer grandes elevações de coluna d'água, mas para pequenas elevações de coluna d'água, até mesmo para fazer uma certa reserva de água, tá? Mas aí interrompe? Não, a gente não interrompe o fluxo de água, tá? A água vai chegar a um ponto que ela vai subir até aqui e ela vai continuar caindo aqui, tá? É interessante quando for pensar nisso daqui as questões ambientais, tá? Nós temos que pensar muito nisso. Você preferivelmente fazer esses barramentos aí em locais onde não há fluxo de peixes para desova, né? Então senão você pode interferir nesse fluxo desses animais aí, dessas espécies que vão subir, migrando, né, para realizar a sua desova acima, tá? Você tem que ter um cuidado para não realizar esse tipo de atividade de forma constante, né, muito, vamos dizer assim, muito grande, né, você realizar um barramento muito grande, porque você tem, além desse barramento, você tem a questão do alagamento, né, a bacia de inundação que vai ficar maior aqui, tá ok? Mas é bastante utilizado isso daqui. Tem muita gente que faz esse tipo de barramento aqui até com sacos de areia, né? Você vai colocando sacos de areia empilhado uns sobre os outros, né? E aí você vai inibindo o fluxo com pedras também. Então você vai inibindo o fluxo e vai elevando aqui, tá? Então é uma outra forma que a gente tem aqui, que seria uma forma de abastecimento, a derivação por dique também, ok? Temos também outro tipo de derivação, outro tipo de captação de água, que é quando a gente trabalha com os reservatórios, tá? Então esses reservatórios, eles muitas vezes são de fundamental importância para as comunidades que vivem no entorno desses reservatórios, tá? No Nordeste brasileiro, por exemplo, nós temos muito isso aqui, tá?
ou temos grandes, né? Lá a gente tem os grandes açudes, tá? Que foram construídos como forma de reter água para abastecimento, tá? De que forma funciona isso daqui? Você tem algumas regiões que já apresentam uma quantidade de água, tá? E aí, quando você faz uma pequena escavação, então são aquela situação que a gente falou das águas subterrâneas que estão muito próximas, né? Próximos seriam as fontes aí que são que elas recebem água do fundo, né? Então você faz pequenas obras e aí você já tem grande quantidade de água e aí você vai transformando isso num lago, tá? E esse lago vai servindo de reserva para você poder utilizar tanto para o cultivo de organismos aquáticos quanto para atividades humanas, tá? Também pode ser utilizado em questão de rios que aí secam em determinados períodos do ano, né? Então você acaba fazendo um barramento, né? Ergue como se fosse um dique naquela outra situação e você represa isso. Então você inibe muito a infiltração, diminui a infiltração de água e você acaba realizando um barramento e armazenando água também, tá? Também existe a possibilidade de acontecer isso em regiões em que você tem a questão da chuva, né? Então, o Nordeste brasileiro sofre muito com isso, né? Às vezes anos sem cair gotas de água aí de algum lugar, em alguns lugares, e aí você pode fazer esses barramentos também para de servir de reserva de água aí para as atividades, tá? Também existem as cisternas, tá? Que são utilizadas. Aí a gente tem no estado de Mato Grosso do Sul também, a gente utiliza alguns sistemas de cisternas, tá? Consorciados, né? Começou antigamente para tratar boi, né? E agora a gente utiliza as mesmas estruturas ou estruturas parecidas, né? A partir dessa mesma ideia aí, os tanques de fibrocimento, tanques de lona, que também podem ser utilizados, tá? Principalmente em regiões que você sofre com um problema de infiltração. Então você trabalha com esses tanques elevados e sistemas de recirculação de água. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre sistemas de recirculação, mas esses sistemas de recirculação também são importantíssimos para o meio ambiente do ponto de vista de economia, de recursos naturais e também de otimizar o nosso processo, tá, que está acontecendo aí. A outra forma de captação que nós temos, aí sim, envolvem os canais adutores e também os canais de drenagem, tá? Os canais adutores, como eu mencionei para vocês aí um pouquinho antes, os canais adutores eles podem ser por gravidade, tá? Um exemplo aí, se a gente tem um reservatório mais alto, a gente consegue fazer um canal para abastecer a nossa atividade de cultivo, tá? Então esse canal pode ser revestido com concreto ou lona ou não ser revestido e aí leva a água até os nossos tanques de cultivo, por exemplo, tá? Nós também temos adutores de bombeamento. Os adutores de bombeamento são aqueles que pegam a água de um lugar, levam para o outro e aí a partir desse você utiliza, leva para esses canais, né? E esses canais servem de abastecimento para as nossas estruturas de cultivo. E temos adutoras mistas, tá? Que fazem um meio a meio desses dois casos aqui. Um exemplo que nós temos aí de adutoras mistas e que é muito grande também, tá? Então talvez seja uma obra que esteja bastante em visibilidade aí, tá? É a transposição do Rio São Francisco, tá? Então a transposição do Rio São Francisco, ela é um exemplo do que a gente tem de adutoras, tá? Por exemplo, nós temos situações em que apenas por gravidade o rio consegue abastecer algumas regiões e em outras é feito como se fosse um reservatório, um lago maior e aí através de bombeamento, como nós temos um declive muito alto, bombeamento, ele acaba levando um aclive, na verdade, né? Ele acaba levando essa água para um outro ponto e a partir dali ela vai continuando por gravidade também, ok? Então por essa aula era isso. A gente falou um pouquinho sobre os tipos de captação de água que nós temos, né? Os mais comuns e os menos comuns. E agora, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre bombeamento de água, tá? É uma outra situação dentro da engenharia de aquicultura, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima.